Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele o saudavam. E perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. E então lhe trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? E respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Jesus não despreza as lágrimas de um coração aflito. Diz assim a Bíblia no verso 24: e imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda-me na minha incredulidade. É interessante ver como as lágrimas são capazes de mover o coração de Deus. Não lágrimas de crocodilo. Você sabe o que é a lágrima de crocodilo, né? O crocodilo, quando ele vai e come alguma coisa e dá aquela mordida, não é? Que está engolindo a presa, ele solta uma lagriminha assim, né? Essa é por isso que a gente chama de lágrima de crocodilo, né? Porque ele está comendo a presa e está chorando, né? E uma vez eu fui a Londres, né? E estava sem dinheiro e não tinha muito dinheiro, e daí fomos procurar um restaurante bem baratinho. E eu fui num restaurante afegão, do Afeganistão. Havia lá que os pratos eram baratinhos. E tinha comida árabe, né? E aí tinha uma tal de kafta, né? Você sabe aquela kafta, né? Kafta feita na brasa. Eu falei: é agora, maravilha. E de repente eu achei estranho, porque a kafta do restaurante afegão era vermelhinha. E eu não imaginava por que ela era vermelhinha, né? Aí eu pedi a kafta, paguei não sei quantas libras, na época que a libra custava R$5, era dinheiro para churro. E aí eu fui comer a minha kafta, e o vermelhinho era só molho de pimenta, ele ficava dentro do molho de pimenta. Eu me lembro que eu dei aquela mordida e eu comecei a chorar. E eu chorava, e a minha mulher dizia assim: você vai comer isso aqui? E eu dizia: eu paguei em libra, eu tenho que comer esse negócio. Eu dizia assim: não precisa comer, para de comer. Eu digo: mas eu paguei em libra. Aí eu chorei 2 vezes, viu? Por causa da pimenta, porque eu tinha pago em libra. Mas Deus é bom, e Ele se importa com as minhas lágrimas. Tem um texto no Velho Testamento que me impressiona. Diz assim o Salmo 56, que fala como Deus olha para a minha lágrima e para as suas lágrimas. Tu contaste as minhas aflições,
põe as minhas lágrimas no teu odre, elas estão no teu livro. Olha que coisa tremenda. O salmista tinha consciência de que Deus conhecia e contava as aflições do seu coração, que Deus recolhia num vaso sagrado, porque tudo que está na mão de Deus é santo, cada uma das lágrimas do seu filho. E como se não bastasse isso, ele escrevia no livro dos registros eternos o que significava cada uma daquelas lágrimas. As lágrimas que você está chorando no meio da tua dor, da tua aflição, na presença de Deus, elas são lágrimas que Deus leva a sério, que Deus se importa. É interessante quando a gente pensa nisso, porque não desprezar as lágrimas, as minhas lágrimas e as suas lágrimas, nos fala da natureza de Deus. Deus é sensível, Ele se importa com a nossa dor, e a sua sensibilidade é, na verdade, um grande apelo à nossa fé, porque Ele nos ama e Ele se identifica conosco. E como acontece com você, quando vê o seu filho chorando, um choro de dor, um choro de angústia, um choro de arrependimento, um choro de medo, e a gente não sabe o que fazer a não ser abraçar e acolher. Assim é o nosso Deus. Ele quer abraçá-lo, Ele quer chorar com você, Ele quer se envolver na sua dor, porque Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida. É o abraço do Senhor que nos consola, e a sua consolação é mais do que apaziguar a dor do nosso coração, é uma poderosa intervenção de amor transformador na nossa vida. E eu quero dizer para você, se você está vivendo um tempo de lágrimas na tua vida, que hoje é o dia que o Senhor quer abraçar você e quer fazer algo novo na tua vida. A próxima coisa que esse texto vai me dizer é que esse homem está chorando, está apresentando as suas contradições, eu creio, mas não creio, eu não sei direito o que está acontecendo comigo. E aí então o Senhor Jesus começa a conduzir as etapas da bênção e da transformação. Olha só o texto. Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. O que eu aprendo nesse texto é que a vitória da fé nem sempre se dá completamente e de uma vez. Na verdade, na maioria das vezes, Deus vai nos levando através das etapas da sua graça. E é justamente isso que vai acontecer nessa história. Jesus estava olhando para as lágrimas daquele homem, Jesus estava olhando para o coração dele, Jesus estava olhando para as suas necessidades, e a primeira etapa, antes de curar o seu filho, foi tratar o coração do pai. E aí eu acho tremendo isso da parte do Senhor, porque às vezes nós estamos imaginando que o problema está lá longe, e de fato está. Mas, queridos, nós carregamos os nossos problemas e as nossas dores dentro do nosso coração, e onde você estiver, isso vai estar dentro de você. Por isso Jesus começou tratando o coração do pai, mas ele não parou tratando o coração do pai, porque a resposta não poderia ser apenas consolar aquele coração, tinha que haver uma intervenção
na vida daquele menino. E o segundo passo então foi Jesus libertar aquele filho dos poderes das trevas. Muitas das batalhas que você tem vivido não são naturais, meu querido. Você pode usar toda a psicologia, toda a ciência humana e não vai funcionar. Porque algumas das batalhas que você vive, eu não estou dizendo que todas elas, mas algumas das batalhas que você vive são espirituais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A Bíblia fala que Satanás constrói na mente das pessoas fortalezas de entendimento. E essas fortalezas são maneiras de pensar, maneiras de agir, atitudes que nascem dentro da nossa mente, do nosso coração, e nós não somos capazes de enxergar alternativa, porque elas estão trancadas através das fortalezas de Satanás. Nós conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que algumas atitudes vão além dessas fortalezas, mas são espíritos demoníacos que estão operando na vida de pessoas, amarrando-as, comprometendo-as, escravizando-as, e que é necessário que haja uma interrupção poderosa, que vai além da nossa capacidade, que vai além da nossa ciência, que vai além dos nossos processos, que é uma intervenção de Deus na vida da gente. Jesus primeiro tratou o coração do Pai, depois Ele interveio, colocou a sua mão poderosa para que as forças demoníacas que estavam em ação fossem destronadas no seio daquela família. Alguns anos atrás, um dos ministérios dessa igreja é um circo que essa igreja tem. Esse circo, ele viaja a vários lugares do país e fica 2 meses com um grupo de missionários naquela localidade. Naquela localidade, então, eles pregam a palavra todos os dias. Normalmente fazemos isso em convênio com um grupo missionário, com uma igreja local ou com uma congregação. E quando o circo sai, aquele pessoal que ficou ali convertido, que foi discipulado, que a palavra foi pregada, é agora pastoreado por aquela comunidade local. E aquele circo vai para um outro lugar. Alguns anos atrás, esse circo parou num dos bairros daqui de Curitiba. E começou a pregar o Evangelho e falar do poder de Deus. E de repente aconteceu uma coisa muito estranha. Uma mãe veio procurar os missionários daquele circo e disse assim: pastor, eu tenho um problema muito grande, mas é muito grande mesmo, eu não sei como resolver, eu não tenho ideia de como pode haver uma solução. E eles disseram: qual é o problema? O meu marido abusa sexualmente dos meus filhos. Ainda bem que eu não estava lá, porque nessa hora meu sangue italiano ferve, sabe? Eu tenho dificuldade de entender qualquer coisa nesse sentido. E aqueles missionários começaram a orar e disseram assim: nós vamos à sua casa, nós queremos conversar com o seu marido. E quando foram àquela casa, começaram a conversar, e um deles, cheio do Espírito Santo, repreendeu Satanás. Aquele homem devia pesar mais ou menos uns 100 quilos, eu o conheci, baixinho e gordo. Quando ele começou a repreender o poder das trevas na vida daquele homem, aquele homem que parecia um gato, começou a subir pelas paredes com as unhas.
Na autoridade do Espírito Santo, ele foi liberto naquele dia. Aquela desgraça daquela casa nunca mais aconteceu. Aquela família foi transformada. O poder de Jesus se revelou na fraqueza deles. Aquela família inteira foi batizada, porque Jesus entrou numa situação que não tinha solução. Há coisas que são estranhas demais, que a gente não consegue compreender a natureza dessas coisas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, quando entra, Ele entra para quebrar e destronar todo o poder das trevas. Eu não sei qual é o tipo de prisão que está amarrando a tua vida, as tuas emoções, o teu coração. Algumas são só humanas, que acontecem com todos nós. Mas, queridos, existem pressões que vão além da humanidade, e que só Jesus pode entrar e transformar a nossa vida. Nós precisamos de milagres que vêm da graça de Deus e que entram na estrutura da nossa alma para fazer diferença na nossa vida. Por isso, esse homem precisava de um milagre. O que estava acontecendo com o seu filho era inexplicável. Alguns poderiam dizer que ele estava com epilepsia, mas Jesus disse que era um espírito, e por isso ele disse: é o espírito imundo, sai dele. Não era epilepsia só, havia alguma coisa a mais acontecendo, e é disso que a Bíblia está falando, que o Senhor precisa intervir na nossa vida, porque há coisas que eu não consigo entender, que fazem parte da dinâmica da vida das pessoas, que só Jesus pode fazer diferença na nossa vida. Mas é interessante que quando o coração do pai foi tratado e os demônios foram expulsos, a gente espera que tudo estivesse bem. Mas aí veio o pior momento. A Bíblia diz que o menino parou de estrebuchar, parou de babar, parou de ranger os dentes e parecia que estava morto, não é? A ponto de todo mundo que estava no meio da multidão começar a falar alto: o menino morreu. Você imagina o pai? Você imagina o pai nessa hora? Talvez no coração daquele pai ele estivesse dizendo: o que eu vim fazer aqui? Olha, morreu. E aí, Jesus me ensina que mesmo quando Ele tem que intervir, colocar a sua mão poderosa para quebrar as correntes de Satanás, eu e você precisamos caminhar com Ele no meio de um processo de restauração da vida. Enquanto todo mundo está dizendo ele está morto, Jesus se aproxima do menino, estende a mão para ele, levanta o menino, soergue o menino, sustenta o menino, acompanha o menino passo a passo. Nós precisamos de Jesus para a nossa libertação, mas precisamos do seu toque, do seu carinho, da sua condução, para nos levantarmos novamente das nossas batalhas. Por isso, a mão de Jesus continuou estendida para aquele menino. Eu não sei a tua história, querido. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se você está num momento de só contar as suas dores, mas eu sei que Jesus quer ouvir a sua história. Eu não sei se está naquele instante que Jesus tem que entrar na tua vida, na tua casa, na tua história, com o poder libertador, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se você quer ver o reverso disso, só mediante o poder
de libertação, de transformação de Jesus. Mas se você está vivendo esse confronto da graça de Deus, lembra, continua segurando na mão do Senhor, para aprender a andar com Ele o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo. E você vai me perguntar, até quando você vai segurar na mão do Senhor? Presta atenção, por toda a eternidade. Se há uma promessa que eu gosto de lembrar todos os dias na minha vida, é uma promessa que eu não quero esquecer, foi a que Jesus fez para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos. Ah, Jesus, eu quero andar de mão dada com o Senhor. Eu quero aprender a ser marido, eu quero aprender a ser pai, eu quero aprender a ser pastor, eu quero aprender a ser um homem, eu quero aprender a gerenciar as minhas finanças, eu quero aprender a ser aquilo que tu queres na minha vida. E sabe, se você acha que já aprendeu tudo, então não descobriu nada da vida. Porque geralmente quando a gente acha que já aprendeu tudo, o orgulho já tomou conta do nosso coração e a gente está caindo e não percebeu ainda. Agora, toda vez que eu percebo que eu preciso mais da graça, mais da graça, mais da graça, eu sou como aquele menino que parece morto, mas está sendo levantado, e que aos olhos dos outros parece que não tem jeito, e a gente está vendo a graça de Deus transformando a cada dia. Querido, eu e você somos esse menino que precisa ser levantado, precisa ser erguido, que as pessoas olham e dizem: e aí, como é que vai ser? E às vezes até brincam da nossa fé. Mas é gostoso porque a cada dia a gente vai sendo soerguido pela graça de Deus. A última coisa que esse texto me fala, e eu quero concluir com ela, versículos 28 e 29. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar esse demônio, expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. E é interessante que agora o pai e o menino saem de cena, e Jesus está trabalhando com os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos também precisavam aprender. Quando Jesus chega na casa, eles humildemente chegam para ele e dizem assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu? E aí eu vou aprender uma coisa tremenda com meu Deus. Jesus não se importa só com o aflito, com aquele que não conhece o caminho, com aquele que não tem esperança. Jesus se importa com cada um dos seus amados filhinhos. E Ele usa aquilo que parece ser a nossa derrota espiritual como uma motivação para maior busca. Hoje eu vim aqui para falar para você que você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, de um milagre dele. Mas se você veio buscar só um milagre de Deus, eu vou dizer: que pena, porque a gente vai sair de uma situação difícil e vai entrar em outra. Amanhã vão surgir outras necessidades de intervenção de Deus na tua vida, e você pode estar sozinho de novo. Mas se você deixar Jesus segurar na tua mão hoje, te levantar outra vez e ser o teu companheiro para todas as etapas da sua vida, daqui até o dia que Ele te chamar na glória, não importa o que venha acontecer, você nunca vai estar esquecido dEle,
nem as suas lágrimas não estarão no seu odre, nem os registros estarão no seu livro, e nem a intervenção de Deus faltará na tua vida.